Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da ascensão do Senhor ao céu. O livro dos Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura de hoje, mostra Jesus ressuscitado, aparecendo aos discípulos durante 40 dias. Não quer dizer que vai subir para o céu somente depois de 40 dias. Ele já está junto do Pai na sua ressurreição. E mesmo estando com o Pai, ele aparece aos discípulos nesse período da Páscoa até a Ascensão, um período de 40 dias que o ressuscitado aparece aos seus discípulos. Portanto, a primeira leitura de hoje começa escrevendo assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, eu tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia que ele foi elevado ao céu. Então, esse autor dos Atos dos Apóstolos escreveu outro livro. Ele falou aqui, no meu primeiro livro. Quem é esse autor? É São Lucas, médico, companheiro de Paulo, aquele que mais escreve sobre Nossa Senhora. Então ele escreveu o Evangelho segundo São Lucas, e depois ele escreveu, é uma continuidade, né? Os Atos dos Apóstolos. Então, no primeiro livro, os Evangelhos, ele tratou da infância de Jesus, do que ele fez, até o dia que ele foi elevado ao céu. Os Atos dos Apóstolos agora é o livro da igreja, é onde nós, como igreja, vamos dar continuidade a tudo que Jesus fez e ensinou a nós, porque ele prometeu o Espírito Santo que conduz a igreja, conduz a nós e nos envia. Portanto, Jesus aparece se mostrando vivo a numerosas multidões durante esses 40 dias, falando do reino de Deus. Ele fala das promessas do Pai, do batismo no Espírito Santo, e também diz assim:
não cabe a nós saber os tempos e os momentos. Cabe a nós confiar. E ele diz assim, como ele diz no Evangelho: recebeis o poder do Espírito Santo. Recebei, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas por toda a terra. Sedes a cada dia com a fé, com a perseverança, nós somos chamados a ser testemunhas. Nós não recebemos o Espírito Santo para o enfeite, mas para ser testemunhas. Testemunhas em grego significa martírio. Nós recebemos os dons do Espírito Santo para, como igreja, anunciar ao mundo essa boa notícia. Agora, com o Espírito Santo que age em nós, Jesus nos aguarda no céu. Ele lá está, lá iremos, e aqui vivemos a missão, mas nós iremos para lá. Aqui é o tempo da igreja militante. Militamos na ação do Espírito Santo. Nós estamos caminhando para a igreja celeste e queremos fazer isso com muita dedicação. No Evangelho de hoje, também escrito por São Lucas, né? Então vamos entender que a ascensão, ela termina então com as aparições. Agora não tem mais as aparições de Jesus ressuscitado. Ela terminou com as aparições. E tem uma parte que fala assim, que ele vai nos enviar até os confins da terra, né? Antigamente se entendia os confins da terra como Roma, Jerusalém, Samaria, e Roma naquele contexto eram os confins da terra, né? Nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Mas não existe um corpo sem a cabeça. A cabeça da igreja é Jesus. Ele é a cabeça. Por isso não existe católico só de corpo, sem a cabeça. Não existe. Não existe Bíblia sem a igreja. Eu rezo a Bíblia do jeito que eu quero, eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quero. A igreja nos ajuda a interpretar também a Bíblia. A igreja é a plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo. Cristo já está pleno. Já está totalmente pleno no céu. Mas, como corpo, ainda não. Como cabeça, ele está pleno. E ela vai ficando mais plena conforme o corpo vai se plenificando, se santificando. O cristão, nós depois da morte, nós também vamos ser glorificados. Teremos um corpo glorioso, como Cristo tem. Esse é o nosso destino. Nós somos chamados para isso, não para outra coisa. Onde Ele está, nós estaremos. Não tem como nós que vivemos no corpo de Cristo irmos para um outro lugar. Onde Ele está, um dia nós iremos. Por isso nós estamos no ano como peregrinos de esperança. Essa é a nossa esperança, de sermos glorificados e estar com Ele. Mas para isso nós precisamos peregrinar. Nós estamos vendo todos esses dias Jesus que fala: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo que nós recebemos todos os dias no sacramento. O Espírito Santo age nos sacramentos da igreja. Então, quando nós somos batizados, nós recebemos a vida do ressuscitado,
E assim, todos os sacramentos, na confissão, o Espírito Santo é a remissão dos nossos pecados para ter uma vida santa e caminharmos em direção a Ele glorificado. No matrimônio, é o sacramento do amor, para vivermos a aliança, a santidade. Na unção dos enfermos, o Espírito Santo ele consola, ele dá força a quem está enfermo. Na ordem, que é o sacramento que nós recebemos como ministros ordenados, para pastorear a igreja com a autoridade de Cristo. Hoje nós temos um jeito de tocar Cristo. Ah, mas Ele não está mais no meio de nós. Está. O jeito de tocar Cristo é a igreja. A igreja que é mãe, que é mestra, que salva, que envia. A ascensão também quer mostrar isso. Jesus fundou e nos deixou uma igreja. É ela que nos liga ao céu, a Cristo. Aqui no momento do Evangelho, diz que Jesus levou eles ali até Betânia, que é como se fosse um bairro de Jerusalém. E aí Jesus os abençoou. Ao abençoar, Ele sobe ao céu e os envia em missão. Todo dia, quando nós saímos da missa, nós recebemos uma bênção. Aquela bênção final da missa é para nos enviar, como Cristo aqui envia os seus discípulos, os seus apóstolos. Portanto, não existe Cristo fora da igreja. Tem gente que deixa a igreja pelos defeitos e pelas virtudes das pessoas. Eu deixei a igreja por causa do bispo, por causa do padre, por causa daquele leigo. Mas a igreja é santa, totalmente santa, com membros doentes, pecadores, mas ela é santa, porque ela é de Cristo, e ela age no seu Espírito Santo. Quando essa ideia nossa errada mudar na nossa cabeça, nós também iremos caminhar muito mais firmes como igreja. Então, que hoje, nesta solenidade da Ascensão, onde em agosto nós celebramos Nossa Senhora da Assunção, que ela é levada para o céu, nós possamos revigorar nossa força para continuar essa caminhada rumo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus.